Depois de cometido um crime, as autoridades tentam desvendar toda a história para chegar ao autor. Um percurso complexo, feito diariamente por peritos da PJ. Na reportagem especial desta semana, a Record TV entrou no laboratório da Polícia Científica da Polícia Judiciária e desvenda agora o trabalho dos cientistas do crime. São vistos e conhecidos pelo equipamento de proteção individual e circulam quase sempre nesta carrinha, que é uma espécie de mini laboratório ambulante. São peritos da Polícia Judiciária chamados ao local do crime. Têm a mente treinada para ler o cenário encontrado. Com atenção ao detalhe, tudo é estudado rigorosamente por estes peritos. O local de crime não é só recolher, é preciso conseguir ler o local de crime para saber o que se deve recolher e como se deve recolher. Nós recolhemos tudo o que é prova que não seja testemunhal, ou seja, prova que possa existir no local, que tenha interesse forense e que seja prova material, desde marcas de calçado a vestígios lofoscópicos, seja impressões digitais, ao palmares, a cabelos, a pelos, a rodados de veículos, elementos municiais de várias armas de fogo, seja de canto comprido, seja de canto curto. É nossa competência, nós escolhemos em cada cenário de crime que possa existir. Mas não é apenas na análise que o rigor e a técnica são minuciosos. A recolha de qualquer que seja o vestígio é cuidada, já que pode ser a chave para a investigação. Principalmente nos vestígios biológicos temos sempre um problema muito grande que afeta as polícias, que é o problema das contaminações. Às vezes há contaminações que já vêm do local onde aconteceu o crime, postos por terceiros elementos, não é? Fora da polícia, fora do cenário de crime, desde os bombeiros, desde do INEM, desde familiares. Neste local do crime, o cadáver em manequim, deitado na cama, denuncia que estamos num cenário criado. Mas nem por isso pobre em acontecimentos. Há de tudo em matéria de vestígios, onde as técnicas são trabalhadas. A informação inicial, antes de desempenhar este tipo de trabalho, é sempre importante, é evidente. Quanto mais informação inicial houver, menor. A grande questão é que nós, esta informação inicial, vamos confirmá-la durante o exame ao local. E, portanto, é o exame ao local que nos vai dizer se aquilo que foi visto pelas testemunhas, etc., é verdade ou mentira. E, portanto, é durante o exame que nós vamos entendendo aquilo que realmente aconteceu. Esta casa é um dos processos da formação de todos os inspectores da PJ. No Instituto da Polícia Judiciária e Ciências Forenses, em Loures, o pensamento lógico e a perspicácia dos futuros e atuais peritos são treinados. Para nós, o exame ao local do crime é sempre feito da mesma forma, com os mesmos princípios. Depois, à medida que vamos pesquisando os vestígios e vamos identificando os vestígios, vamos utilizando diferentes tipos de técnicas para os visualizar, recolher e fotografar. Passos importantes para a resolução de casos, muitos deles marcantes para quem os trabalha. Um caso de sucesso, por exemplo, foi o caso do serial killer de Santa Combadão, em que o trabalho da ciência teve um papel decisivo para fazer a prova para prender o autor dos crimes na altura. Derivado também às características do caso, que eram miúdas que apareciam mortas e que não havia uma forte ligação entre as próprias miúdas e o autor, foi essencialmente a partir de vestígios biológicos que nós conseguimos recolher em sítios em que o autor frequentava, que eram vestígios biológicos das miúdas. 3 adolescentes desapareceram em Cabecinha de Rei, uma freguesia de Santa Combadão. Foram assassinadas e o Cabo Costa fez desaparecer os corpos. O mediático caso do Cabo Costa remonta ao início dos anos 2000, mas ainda não perdeu a validade na memória dos peritos. Certo é que não há crimes perfeitos, mas apesar do rigor, também não há técnicas infalíveis. O caso chamado caso McCain, da miúda que desapareceu no Algarve há uns anos e que nunca, até hoje, ainda não foi encontrada, que foi um caso em que nós dedicámos muito tempo de trabalho, todas as técnicas científicas possíveis e não conseguimos recolher vestígios que levassem ao autor. A convicção é de que tudo foi feito até este laboratório ambulante foi utilizado no caso de Maddie McCann, mas ainda hoje está por desvendar o que aconteceu no dia 7 de maio de 2007 à menina inglesa que desapareceu na Praia da Luz. Do local do crime,
Os vestígios recolhidos seguem agora para o Laboratório de Polícia Científica. O exame local de crime é a porta de entrada para o laboratório. Se houver uma falha nas recolhas, é impossível aos colegas que estão a jusante, seja a biologia, seja a lofoscopia, seja as marcas, fazerem um bom trabalho se nós não fizermos uma boa recolha. É aqui que a magia da ciência e a verdade se cruzam. As salas, que parecem todas iguais, contrastam com a diferença que podem fazer. Apetrechadas de meios tecnológicos, é aqui que a ciência e as máquinas dão um apoio gigante aos especialistas. Dependendo do crime, os peritos da PJ dispõem de equipamentos para descobrir se, por exemplo, um fluido é vaginal, sêmen ou até saliva, se um vestígio de sangue é humano ou animal e se é da vítima ou do criminoso. Tudo, mesmo tudo, é analisado até à exaustão. No meio de tanta coisa, a organização é fundamental. É nestas salas de segurança que permanecem as provas registadas, até que as equipas a que se destinam se dediquem a elas. Nem sempre são recolhidas por equipas da PJ, podem ser enviadas pelo Ministério Público para que sejam investigadas. Mais uma vez, o rigor das medidas de segurança é e tem de ser elevado. Os colegas da cena de crime, ao processarem a cena de crime, vão fazer a avaliação quais são os objetos que acham interessantes trazer para dentro do laboratório, porque eles também fazem revelação em cena de crime, por norma com a aplicação dos pós de aderência. O que se vai revelando vai-se fotografando. É verdade que há superfícies que inclusive podemos fazer técnicas sequenciadas, no fundo à procura dos vários componentes dos resíduos de vestígios de impressões digitais, por assim dizer, e sempre que há revelação com um reagente, fotografamos, depois aplicamos outra vez o reagente, se houver mais revelação, tornamos a fotografar. Portanto, vão sendo assim registados, por assim dizer. Um dos casos mais mediáticos que foi resolvido aqui foi o do violador de telheiras. Ele já tinha sido arguido, mas de facto não tinha ainda impressões digitais na base de dados, portanto aquele vestígio nunca tinha sido identificado. E quando a investigação trabalhou e achou que podia ser aquela pessoa e o constituiu arguido, quando o trouxe à polícia e foram recolhidas as impressões, aquele vestígio foi identificado. E aí criou então uma convicção fortíssima que ele era de facto a pessoa que tinha feito aqueles eventos todos. Ao contrário do que se possa pensar, a base de dados com que o Laboratório de Polícia Científica lida é apenas criminal, ou seja, só quem já foi arguido ou passou por um processo de identificação na PJ é que está nesta base de dados. Estamos aqui num espaço onde procedemos à identificação dos arguidos. Tendencialmente também podem vir cá ofendidos, porque quando recolhemos vestígios em cena de crime não sabemos se podem ser dos ofendidos, que são as pessoas que legitimamente mexem nos objetos. É por isso essencial que a ciência ajude a identificar os criminosos, mas é igualmente importante que os investigadores não deixem escapar nenhuma peça do puzzle e continuem o trabalho de descortinar a história. A partir do momento em que nós ajudamos a identificar o criminoso, que é isso que estamos aqui a fazer, é porque estamos a ajudar o cidadão, estamos a ajudar-nos a todos nós. Porque cada vez que identificamos um bandido, cada vez que o metemos na cadeia, estamos a ajudar a vítima, estamos a ajudar a manter a sociedade mais tranquila. E isso é muito importante, para mim é importantíssimo. A especialista Regina está há quase 3 décadas na PJ, mas é na identificação judiciária e lofoscopia que está há 15 anos. O departamento mais antigo da PJ, mas nem por isso velho. Este trabalho é muito minucioso, é muito cuidadoso, precisamos ter sempre muito cuidado, tanto na revelação dos vestígios para depois fazer a comparação, como também na identificação dos próprios bandidos. Porque se nós não tivermos uma boa base de dados criminal, com boas impressões digitais e palmares recolhidas, não conseguimos identificar o vestígio mesmo que ele seja muito bom. Por isso temos que ter as duas situações. A responsabilidade é transversal a todos os setores do Laboratório da Polícia Científica. Entramos agora num dos que mais tem visto o volume de trabalho aumentar. A toxicologia, onde as drogas, os venenos e substâncias ilícitas são analisadas.
A lei das drogas e todas as substâncias que são consideradas em termos legais ilícitas estão no decreto-lei e é em relação a esse que nós reportamos todos os nossos resultados. O facto de nós trabalharmos com estupefacientes também faz com que a nossa resposta tenha que ser muito específica. Não é uma mísera suspeita, nós temos de ter uma garantia porque isto vai servir de prova para julgamento, não é? O que é que faz o cientista forense? O cientista forense utiliza o estado da arte da ciência específica com que trabalha. Nós estamos na parte da análise de drogas e toxicologia, portanto temos uma parte muito grande de química analítica, química orgânica e de toxicologia também. Há um material que é apreendido e temos que, de facto, averiguar se está algum princípio ativo presente, se esse princípio ativo é uma droga, se é uma droga ilícita, se não é, fazer comparação entre apreensões diferentes com base nas suas características químicas e físicas. Uma suspeita de envenenamento e se encontra um material suspeito de ter sido envenenado, também vem para cá e nós fazemos a análise para descobrir se há algum tóxico e, portanto, por tudo isso é importante em sede para o processo, para a parte investigatória, mas também e sobretudo em sede de julgamento para se poder depois apurar a verdade dos factos. As constantes apreensões de droga pela PJ, o crescimento de tráfico de droga assim o ditam, mas mais do que isso, por aqui também se registam grandes acontecimentos, dignos de registro interno e externo. O facto de sinalizarmos pela primeira vez uma substância que no mercado recreativo, uma substância nova, é um caso que fica na memória. Recentemente, e para combater o fenómeno identificado nas Ilhas da Madeira e dos Açores de consumo e tráfico, levaram a PJ a investir num departamento próprio, no Funchal. Chegam várias substâncias novas substâncias psicoativas. A maior parte delas chegam até nós quando foram apreendidas num contexto muito semelhante à das drogas clássicas. Trazem consigo vários desafios. Desde já, do ponto de vista forense, conseguirmos estarmos aptos a identificá-las e a classificá-las. Depois, nos outros contextos à volta da droga, não é, que é a parte da prevenção e tratamento, são coisas novas. Portanto, têm efeitos muitas vezes inesperados, muito diferentes das clássicas, com os quais é difícil lidar. Desconhece-se o tratamento a aplicar nestes casos e muitas delas são mesmo mais tóxicas do que as clássicas. Mas nem só com a droga se trabalha nestes laboratórios. Também a toxicologia já ajudou a resolver casos que até se tornaram mediáticos. Era o caso do Rei Grob, em que realmente havia uma data de adolescentes que se queixavam de se sentirem sem forças e que lhes dava energia. Portanto, eu recorri a uma data de substâncias medicamentosas que foram apreendidas e analisadas por nós. Se é a mediatização de crimes hediondos, se as séries televisivas, que têm alimentado o fascínio pela área da investigação criminal e das ciências forenses, ainda está para ser estudado. Mas certo é que estes peritos sentem-se reconhecidos pela sociedade. Cláudio foi um dos escolhidos entre os 900 candidatos à vaga. Ingressou a equipa de toxicologia em março deste ano. São os melhores dos melhores que aqui estão. Sim, quero acreditar que sim. Só o facto de perceber um bocadinho melhor o mundo da droga, no fundo, em Portugal é muito interessante, porque conseguimos ter uma noção muito grande do que se passa e que de outra maneira não teria. Nós podemos achar que sabemos e que ouvimos nas notícias e assim, mas ver aqui, acho que todos os casos, todos os exames que nós abrimos acabam por ser interessantes nesta fase, porque cada exame é um exame e estamos a aprender constantemente, é muito engraçado. Não se sente todos os dias, toda a hora, a cada segundo, mas é aquilo que também nos ajuda um bocadinho às vezes a ultrapassar as coisas menos positivas que acontecem em qualquer local de trabalho. É a sensação de estarmos a contribuir efetivamente para algo melhor, não é? E acho que isso para mim, pelo menos, é muito gratificante. Descobertas, perícias e investigações que compõem a história da Polícia Judiciária e fazem dela uma das mais prestigiadas polícias do mundo, com prémios internacionais arrecadados. Um lugar de topo para o qual todos estes especialistas e peritos do Laboratório de Polícia Científica contribuem.